Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje vou falar de uma coisa que é bem interessante, bem bacana de a gente poder refletir sobre. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Hoje, né, ocorreu o quesito da Fórmula 1, né, que o Lando Norris venceu, né, o Mundial de Pilotos e se tornou campeão da temporada. Muito bacana, muito boa. E o Verstappen quase fez mágica, né? Para quem acompanha a Fórmula 1, sabe muito bem o que ocorreu. Mas eu percebo uma coisa muito interessante vendo essa questão, não só da temporada que já agora já passou, mas de várias temporadas históricas da Fórmula 1. Eu percebo que a Fórmula 1 ela é um dos poucos esportes que eu me recordo aqui que de fato formam homens. Mas justamente por quê? Pelo que eu já vi, até eu li um livro em 2016, se eu não me engano, do Tom Brower, Não Sou um Anjo, que ele fala sobre uma biografia do Bernie Ecclestone, que hoje ainda é vivo, se eu não me engano tem uns 92 para 93 anos, e é casado com uma brasileira e tem um filho com ela até. Pois é, o velho tá da filado. E assim, no caso, ele contando vários relatos da Fórmula 1, etc, essas coisas. Eu percebi até nessa mesma biografia que ele não fala tanto assim sobre o acidente do Senna, né, em 94, e talvez a gente saiba muito bem os porquês, né, porque a gente sabe um pouco de bastidores da Fórmula 1, do que nos é relatado, mas eu percebo que no frigir dos ovos, o próprio circo ali, que é a Fórmula 1, junto com a FIA e outros associados, criam um ambiente proposital para que se forme cada vez mais homens e justamente se equivalha não só a um poder masculino tal qual como ela deve ser, mas tal qual como cada piloto, pelo menos os melhores, devem assim ser. Vou dar um exemplo aqui. O Senna, né, no começo da carreira dele na Lotus, se eu não me engano, em 84, ele correu, né, a corrida, no caso o GP de Mônaco. Ele foi vice colocado dessa corrida, eu não me lembro quem ganhou, se não me engano foi o Prost que ganhou. E ele foi rejeitado pelo príncipe de Mônaco, né, pelo príncipe do Principado de Mônaco. E aí, nessa, né, como a gente vê nas biografias, até no próprio documentário Senna, né, que teve lançamento ano passado na Netflix, eu assisti e recomendo, é muito interessante. E aí, através dessa rejeição e outras tantas que ele teve anteriormente no período da Lotus, ele conseguiu se amadurecer e subsequentemente se tornar o grande piloto que foi. E também o histórico de outros pilotos, como o próprio Prost, o próprio Mansell, Schumacher, entre outros atuais e antigos, como o Verstappen atuais, a gente percebe que esses caras de fato foram forjados a ferro e fogo dentro do meio e que subsequentemente se tornaram grandes pilotos, se tornaram grandes homens. E assim, eu não me lembro outro esporte além da NFL e Fórmula 1 que formam homens dessa forma. E é um negócio muito bizarro de pensar, porque é o seguinte, no futebol eu não vejo tanto essa coisa, porque você tem uma coisa mais solta em termos de estilo, em termos de comportamento, assim como também na NBA, mas eu percebo que a Fórmula 1, aqui sendo mais em loco sobre o nosso assunto, ela de fato é um esporte, junto com a NFL, que forma grandes homens. Até porque também tem um detalhe aqui que eu quero acrescentar sobre esse quesito de formação de homens na NFL. Porque quando o cara, por exemplo, ele vai jogar futebol americano na liga principal, que é a NFL, ele precisa ter passado pelo college, ter um certo nível de êxito ao ponto de ser draftado, ou seja, ser chamado para um clube, por exemplo, no caso, New England Patriots, New York Jets, Dallas Cowboys, que é um dos times mais valiosos do planeta, entre outros da liga. Então esse cara já tem que ter um certo nível de sucesso, um certo nível de antifragilidade, assim como o Taleb fala, para aí sim de fato ser forjado a ferro e fogo dentro da NFL
e assim, passando por essa forja, ter um sucesso, assim de fato, como ele é na NFL. O maior exemplo a gente vê aí tanto o Tom Brady como outros caras mais antigos, né, Marino, os irmãos Manning, né, Eli Manning e o Peyton Manning, e agora mais recentemente o Patrick Mahomes, que está fazendo a sua própria dinastia na liga. Então, eu creio que esses dois esportes, tanto a Fórmula 1 quanto a NFL, elas de fato forjam grandes homens para esses respectivos esportes e também, subsequentemente, para a sociedade. Beleza? Então é isso. Já discorri esse vídeo de hoje para vocês e se você gostou dele, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis e não se esquece de deixar até o comentário aqui embaixo para saber quem é você, se concorda, discorda e qual outro esporte que eu não lembrei de falar que assim de fato forja homens tanto como a Fórmula 1 quanto a NFL. Deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre. E clica no botão de inscrever e clica na sineta que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.